Boa tarde a todos, só peço um minuto para a gente começar para resolver um problema técnico. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Convido neste momento para fazer parte dessa mesa diretora a ex-presidente mirim da legislatura 2020 e 2021, Laura Leite da Silva. Convido também para fazer parte desta mesa a ex-vereadora mirim da legislatura 2020 e 2021, Emily da Silva. A presença dos vereadores mirins constará na ata dessa sessão. Convidamos a todos que puderem, para em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Convido a vereadora mirim Amanda Eduarda Ferreira para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo seu detento o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos seus pais. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da 17ª Sessão Ordinária mirim. Presidente, em 31 de outubro de 2022, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 17ª Sessão Ordinária mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim Helena Pereira Lima. Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata. Estando ausente a vereadora mirim Alana de Melo Rolen, justificadamente, constado o número regimental de vereadores mirins, deu início à sessão com a execução do hino de Blumenau. A vereadora mirim Adriele Camille Hitzke fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 16ª Sessão Ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez uso da tribuna livre a vereadora mirim suplente da Escola de Educação Básica, Carlos Testin Inês de Brito Nascimento. Pela ordem, todos os vereadores mirins fizeram presentes seus pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a sessão solene mirim, em homenagem ao Dia do Professor, a ser realizada no dia 9 de novembro de 2022, às 19h30, nessa Casa Legislativa. Obrigado. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Convido agora a ex-vereadora mirim da legislatura de 2020 e 2021, Emily da Silva, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a presidente mirim, Helena Pereira Lima, aos demais integrantes da mesa diretora, aos todos os vereadores mirins aqui presentes e aos demais que nos acompanham nas redes sociais. Saibam todos que estou extremamente feliz em estar aqui novamente. No dia 13 de novembro, aconteceu o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O tema da redação esse ano foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil, um tema considerado difícil. Esse tema me fez lembrar de algo pouquíssimo falado nos dias de hoje. Alguém aqui ouviu falar em Ingrid Silva de Assis? Levantem a mão, por favor. Ingrid Silva de Assis é uma mulher indígena que teve sua candidatura a deputada estadual aqui de Santa Catarina. Ingrid é professora, formada e veio de um povo do Amazonas morar há mais de 15 anos aqui. Sua trajetória em defesa dos povos indígenas, da educação, do meio ambiente e do bem viver começou ainda jovem, e é a parte fundamental de sua experiência como mulher indígena em contexto urbano. Essa não é a primeira corrida eleitoral que participa. Em 2018, foi a primeira indígena a concorrer ao cargo majoritário de governadora. O ano com maior quantidade de indígenas na política foi o ano de 2020. O processo eleitoral de 2020 foi o de maior participação de indígenas na história do país. De acordo com o TSE, foram 2.111 candidatos indígenas, aumento de 88,5% em relação a 2016. No ano de 2022, foram eleitos 5 indígenas nas eleições para a Câmara dos Deputados. Entre eles, Sônia, que foi eleita por Estado de São Paulo, recebeu 156.966 votos. Sônia é formada em Letras e em Enfermagem, e é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e integrante do Conselho da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais do Brasil. Foi candidata a vice-presidente em 2018. Já a professora ativista indígena Célia foi eleita por Minas Gerais, com 101.154 dos votos.
Sua pauta é defesa dos territórios indígenas e de ações que reduzam as mudanças climáticas. Foi da primeira turma de educação indígena da Universidade Federal de Minas Gerais. Com 8.491 votos, Joênia Batista de Carvalho foi eleita a primeira deputada federal indígena do país. Desde que o cacique Chavante Mário Juruna deixou o Congresso Nacional, em 1987, um índio não era eleito deputado federal até então. Essas indígenas têm muita importância na luta pela causa, mostrando que ainda há chance de mudança. Obrigada a todos pela atenção. Agradecemos a ex-vereadora mirim, Emily. Caso tenha outros compromissos, sinta-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Julie Weber, da Escola Básica Municipal Tiradentes, e professora Júlia Stravaskovska, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara, em seu nome cumprimento os demais da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelas redes sociais. A todos, uma boa tarde. Você tem um bom relacionamento com as pessoas? Não quero dizer relacionamentos de namorado, essas coisas, mas sim de amigos, de pais, com outras pessoas, colegas de classe e professores. Na maioria das vezes, não temos um bom relacionamento com algumas pessoas, mas isso não significa que precisamos odiar a pessoa. Precisamos respeitar a pessoa. Já vem aquela frase, não faça para o outro o que você não quer que ele faça para você. E se você já ouviu essa frase, você sabe muito bem o que significa, certo? Eu, pessoalmente, construo relacionamento com as pessoas. Para ser sincera, eu sou muito tímida quando não conheço uma pessoa. Mas eu me esforço para ter um bom relacionamento com aquela pessoa nova que entra normalmente na minha sala. Eu já vi pessoas falando que eu não tenho inimigos. É claro, eu posso ter inimigos, mas não significa que eu vou odiar o meu inimigo só porque ele me odeia. Não, pelo contrário, vou tratar ele com respeito. A mesma coisa com meus amigos. A opinião dele, eu vou tratar com respeito. Mesmo não tendo a minha opinião ou não concordando com isso. Eu vou respeitar o meu amigo. Eu gosto de fazer amizade, mas de vez em quando, cada um tem discussões e isso é parte do relacionamento. Ter briga, mas depois se resolve. O que você não pode falar é que odeia aquela pessoa. Você já falou que odeia seus pais? Se sim, isso não é verdade. Você está passando por um momento difícil. Sim, você está passando por um momento difícil, mas o que eu recomendo é para você não falar que eu te odeio. Essa palavra é muito forte. E eu sei, e machuca as pessoas. Eu nunca na minha vida falei que eu te odeio. Nunca porque eu sei como dói. Não quer dizer que eu já ouvi uma pessoa falando que eu te odeio. Eu nunca ouvi, mas eu sei que deve doer. Então, ter um relacionamento com as pessoas não é só com o namorado, com a namorada, ou não é só com os amigos, não é com seus pais, nem com seus parentes. As pessoas diferentes, de lugares diferentes, de religião diferente, de crenças diferentes, essas pessoas também precisam ter respeito. Você também precisa criar um relacionamento com elas. Sabe por quê? Seres humanos temos a especialidade de fazer amigos e inimigos. Mas quando você ver uma pessoa nova, não fica com o seu grupinho. Não quero dizer abandonar, mas se afasta do seu grupinho, cumprimenta a pessoa nova que entrou na sala, faculdade, no trabalho. Porque os seres humanos somos uma sociedade imensa. Não somos uma sociedade pequena, então por isso que temos que fazer o relacionamento com outras pessoas. Tem um provérbio indígena que retrata muito bem
Bem, o discurso que eu fiz hoje diz assim: dentro de mim existem 2 lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam o poder sobre mim. E quando me perguntam qual lobo é o vencedor, eu respondo: o que eu alimento. Obrigada pela sua atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Andriele Camille Hitzky, da Escola Básica Municipal Rodolfo Hollenberger, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente da mesa da Câmara Mirim, Helena Pereira Lima, e em seu nome cumprimento o restante da mesa, colegas vereadores mirins e todos aqueles que nos assistem por meios digitais e aqui no plenário. Quantas vezes você já teve vontade de sumir ou de simplesmente aparecer em um mundo completamente diferente? Um lugar onde podemos viver como realmente somos, sem medo de julgamentos ou até elogios. Eu tenho uma boa solução, a minha solução. Para muitas pessoas é somente bobagem, mas para mim não é. Entendo, se você não gosta de ler, eu sinto muito, porém essa solução não vai te ajudar. Consigo passar horas e horas lendo, e até às vezes, sem querer, acabar se cortando com as páginas do livro. Mas eu não vou parar, eu não consigo parar de ler. Mesmo que minha mãe fale que para passar menos tempo lendo, porque acabo ficando com os olhos inchados e cansados no dia seguinte, como se tivesse chorado a noite toda. Imagine uma caixa enorme, onde só existe você e seus pensamentos, onde não temos julgamentos por ser quem somos. Estamos em uma realidade completamente diferente e você finalmente pode ser quem você é. É assim que eu me sinto quando leio um livro. Às vezes pode parecer assustador, mas é muito bom. Posso ser livre para dar a minha opinião sem se importar com os outros vão pensar. Então, leia um livro. Pode ser aquele livro que você está pegando pó na sua estante, ou até um livro da biblioteca. Todos os livros têm um final surpreendente, que você vai querer voltar às páginas para aquele momento nunca acabar, como nós estamos fazendo aqui. O fim dessa história já está perto, e eu não quero que isso acabe. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim André Luiz Bratis Nazário, da Escola de Educação Básica Carlos Techer, dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Helena Pereira Lima, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Muitas pessoas sofrem por isso e com esse vício, o que vem aumentando na pandemia, Mas muitas pessoas não sabem o que é isso, esse vício, que pega tantas pessoas, principalmente na pandemia. E, no caso, é a pergunta: o que é a pornografia? Quando o termo pornografia surgiu, por volta de 1800, tinha o significado de estudo da prostituição. E mais à frente, no tempo, a palavra começou a ser usada para falar de arte com temas mais obscenos. Nos dias atuais, de acordo com o dicionário Michaelis, pornografia é tudo aquilo que visa explorar o sexo de maneira vulgar e obscena. O conteúdo pornográfico é explícito, mas nem sempre mostra a realidade. Acreditar que a vida sexual da vida real é igual à pornografia é perigoso e pode acarretar problemas, pois, na pornografia, não há limites. E os filmes e vídeos que as pessoas acessam são cenas protagonizadas por atores e que não correspondem à vida sexual normal. Por isso, é importante ressaltar que a pornografia não é uma representação de uma vida sexual saudável. Você tem que conhecer o seu parceiro/parceira e juntos aprender a ter prazer. Mas afinal, o que isso afeta o vício e o que é? O vício em pornografia ocorre quando a pessoa tem a necessidade de consumir conteúdo pornográfico
e se masturbar várias vezes durante o dia. Dentro disso, a pessoa fica sem o controle do que é saudável. Além disso, o vício traz problemas para a vida sexual, com um parceiro ou uma parceira real. Isso porque a libido para estar com outra pessoa acaba, ou seja, a pessoa viciada só se satisfaz sexualmente consumindo pornografia e se masturbando. O vício em pornografia, no geral, ocorre mais com os homens, ademais, na pandemia. No aumento desse problema foi grande, levando em consideração que passamos muito tempo isolados em casa. Quais os sinais do vício disso? Há alguns sinais de alerta de que o vício está presente na sua vida. Abaixo você encontra uma lista dos sintomas mais importantes. Aumento constante do uso da pornografia para ter satisfação sexual, sentir ansiedade ou irritabilidade, ou outros sintomas de abstinência. Quando não tem possibilidade de consumir algum tipo de conteúdo pornográfico, dificuldade de controlar o consumo, dificuldade de se excitar com pessoas reais e no ato sexual. Começa a criar uma tolerância aos vídeos pornográficos, mais comuns, no caso. Dificuldade de concentração. Em alguns casos, o vício de pornografia pode chegar a causar depressão, ansiedade social e disfunção erétil. Como a pornografia afeta o corpo? No cérebro humano, a dopamina é o hormônio liberado quando falamos sobre prazer. Além disso, é o hormônio responsável por antecipar recompensas de quando pensamos sobre algo bom que irá ocorrer. Portanto, a dopamina é o hormônio liberado em alta quantidade quando as pessoas são estimuladas sexualmente, e também a dopamina aumenta mais ainda no corpo quando o estímulo é uma novidade. Na pornografia, o que mais se encontra são novidades, e é bastante difícil, se não impossível, findar as possibilidades de conteúdo. Além disso, com o uso da internet, o livre e gratuito acesso é ainda mais chamativo para os consumidores. Ou seja, uma das possibilidades do grande aumento dos níveis de dopamina do corpo é o consumo da pornografia, desse vício. Com isso, o raciocínio é igual ao dos outros vícios. Começa consumindo pouco e, com o passar do tempo, vai precisando de cada vez mais. Ademais, a pornografia vai fazendo com que o desejo por outro ser humano, a relação real e outra relação real, e não o que se vê na tela, diminua, uma vez que tudo pode parecer, abre aspas, muito comum, fecha aspas. Afinal, como podemos se livrar disso? Tenho 5 dicas. Primeira, aceite e reconheça o problema. Aceitar o vício é o primeiro passo para iniciar o processo de superação. Reconhecer que você não tem mais controle sobre o consumo de pornografia e o que isso está prejudicando sua saúde é vital. Entender e poder pedir ajuda vai fazer com que o seu processo de superação seja ainda melhor. Além disso, é importante se convencer que os benefícios de tratar esse vício são bem maiores do que os de não tratar. 2. Se livre de qualquer material relacionado. O começo é difícil e é um processo lento, então você precisa não apenas compreender o problema, mas também buscar mudar seus comportamentos e sua rotina. Procure mudar o ambiente em que você costumava consumir a pornografia e preencha os momentos que eram usados para isso, com outras atividades. Uma boa ideia é quando for mexer no computador / celular. Faça isso perto de outras pessoas, assim você não ficará tentando a entrar em um site pornográfico. Além disso, tente fazer uma limpeza em suas coisas, se livrando daquilo que é relacionado a esse vício. Ter apoio é uma das formas de como superar a pornografia. 3. Participe de grupos de apoio. Não se sentir sozinho nesse percurso faz toda a diferença. Você não é o único com esse vício e trocar experiências é muito bom para que o tratamento evolua. Há grupos de apoio que essas trocas podem ocorrer. Buscar mais esse auxílio vai fazer com que a superação aconteça de uma forma mais tranquila. Além disso, criar uma rede de apoio em que as pessoas também querem saber como se livrar da pornografia pode fazer com que você se sinta mais acolhido. 4. Faça terapia. Buscar terapia é mais um recurso indispensável. É ali que você terá um espaço muito seguro para falar sobre o assunto e aprender a criar saídas para uma rotina que antes era feita a partir do seu vício. Ademais, estar com um profissional competente, o que vai saber como facilitar o seu processo, vai ser um grande diferencial.
Afinal, o psicólogo é habilitado para ajudar você nessa recuperação. 5. Troca o vício por um hábito saudável. Apenas parar de consumir pornografia de uma hora para outra, sem preencher sua vida com hábitos, não vai adiantar. Construir nova rotina com novos hábitos é peça essencial para se livrar da pornografia. Isso porque, antes de iniciar o tratamento, no geral, o vício toma conta da vida das pessoas e todas as atividades giram em torno de satisfazê-lo. Então, preencher os espaços vazios da sua rotina com atividades prazerosas, saudáveis e simples de cumprir é uma estratégia muito boa para prevenir recaídas. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Mirim Maria Eduarda Coelho, da Escola Básica Municipal, da Escola Básica, professor João Widman, que dispõe de 5 minutos. Meus cumprimentos à presidente Mirim Ana Lima, em seu nome os demais membros da mesa diretora, mirins aqui presentes, público que nos acompanha, em especial meus amigos e quem nos acompanha pela internet. A todos uma boa tarde. Temos medo de mudanças, temos medo do futuro, do agir. Temos medo de deixar o passado para trás e progredir. Talvez porque não estamos preparados, não reconhecemos o efeito da mudança, ou porque nos sentimos tão confortáveis com o nosso cotidiano que nos prendemos a ele. Mas parar de nos conformar de onde estamos e onde vivemos não fará que nós evoluamos. Quando uma nova fase chega até nós, não podemos simplesmente apertar um botão e a pular por medo. Temos que lutar com força e determinação. Temos que reconhecer a nossa evolução, aceitar que com erros aprendemos e que um novo começo sempre terá um fim. Sempre terá um novo capítulo pela frente. Era notável o medo e a dúvida que tomava nós, vereadores mirins, quando aqui iniciamos nossa jornada. Mas se cada um de nós não tivéssemos tido a coragem, a ousadia de nos colocar à disposição, talvez nunca teríamos passado, de fato, por todas as experiências que passamos aqui. Não teríamos tantas experiências, tantas histórias, tantas recordações. Não teríamos o laço que hoje temos. Aprendemos muito nesse novo capítulo, mas, infelizmente, ele se encerra. Reitero, estamos confortáveis com o nosso cotidiano, com a rotina de vereadores mirins, com a nossa convivência conjunta. Em certo momento, nos apegamos a esse medo e nos prendemos de evoluir, mas com o apoio de todos, nós transformamos esse plenário em uma casa. Transformamos em uma família que guarda momentos que quem vista de fora acharia tosco. Estava com medo dessa fase, e agora tenho medo da fase que está por vir, a fase sem vocês ao meu lado. A fase sem essa agitação para projetos, discursos e amizades. Infelizmente, o cotidiano vai se alterar e sobrarão apenas nossas memórias que um dia aqui vivemos. Não será um fim para nossa amizade, será um momento de evolução para o depois. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Rafaela Einstein, que dispõe de 5 minutos, Pereira, da Escola de Educação Básica Padre José Maurício, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Mirim de Blumenau, Helena Pereira Lima, em nome de quem cumprimento o restante da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, todos aqui presentes, em especial a ex-vereadora mirim, Emily da Silva, e também cumprimento todos que nos acompanham pelas redes sociais e TVL. Para todos, uma boa tarde. Bom, como foi seu dia? Sua semana, como está indo? Tem algo que você queira compartilhar? Ou algo que você queira desabafar? Alguma notícia boa, sabe? Isso faz falta no dia a dia. E a gente nunca sabe quem são essas pessoas. Vocês já pararam para pensar sobre quando magoamos alguém e naquele tempo nem percebemos? Mas depois que passa, você percebe que errou, que vacilou com a pessoa e ela não tem obrigação de te perdoar. Porque você estava errado. Porque você não fez questão de melhorar ou ajudar. Acho que devemos refletir mais sobre amor e sobre a vida. Todos nós podemos, ou até já perdemos pessoas pela morte ou por ter deixado escapar. E lá na frente nos arrependemos por não ter dado o nosso melhor. Sabemos que não somos perfeitos. Eu mesma não me acho uma ótima filha, nem uma ótima aluna, nem uma ótima amiga. Mas pela minha noção disso,
Eu sei que devo melhorar. Sei que devo me importar com essas pessoas que quero do meu lado, só para ter a certeza e a segurança de que jamais vou perder elas. Vocês todos que estão me escutando, curta sua vida com quem você ama. Saia e se divirta com seus amigos. Diga que ama as pessoas. Não seja uma pessoa fria só porque alguém te machucou. Espalhe amor e alegria em um mundo de tristezas, rancores e necessidades. Faça o bem, sabe? Às vezes um simples ato de bondade pode mudar o dia de alguém. Seja com uma palavra, um abraço ou qualquer ato simples que mostra que você se importa. Aproveite o máximo a vida de vocês. Seja com os pais, seus amigos ou até mesmo sozinhos. Apenas aproveitem e cuidem de quem você se importa, porque quando for tarde, vocês irão se arrepender. Vamos olhar para o mundo com um olhar mais apaixonante. Vamos chorar e repensar que todos já perdemos e pelos que não fomos suficiente. Mas também vamos agradecer. Agradecer as bênçãos, os livramentos, as felicidades, as tristezas, que também nos deixam mais forte. Então, como dizia Chorão, vamos viver, vadiar. O que importa é a nossa alegria. O importante é sair dessa vida sem o arrependimento de não ter vivido. Não desistam de vocês, nem das pessoas que você ama. A vida é um fio. Então, aproveite como se fosse o último dia. Ame, viva, sinta. Vamos espalhar felicidade nesse mundo de maldade. Com a palavra, a vereadora mirim Beatriz Caroline de Andrade, da Escola Básica Municipal, professora Raela Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Pereira Lima. Em seu nome, estendo cumprimento a todos os vereadores mirins aqui presentes, ao público que nos prestigia nessa Casa Legislativa e em redes sociais. A todos, uma boa tarde. Raiva. Algo momentâneo. Algo que todos sentem ou já sentiram. Mas o que realmente é raiva? É algo que sentimos no momento, de alguma situação ou de alguém. Mas a raiva e o ódio têm alguma diferença? Sim, eles têm diferença. O ódio é algo que vem de tempo. Um exemplo, uma criança abandonada, ela sente raiva no momento, mas depois de algum tempo, se ela ficar com aquilo para o resto de sua vida marcado, se transformará em ódio. O ódio é como batatas dentro de uma mochila. Se você as deixar durante um bom tempo, elas apodrecerão. Então não deixe que seu coração ou sua mente fiquem assim. O ódio não é momentâneo. Os dois criam explosões de sentimentos. Os dois trazem arrependimentos depois de suas ações. Lembre, quando você fez algo com muita raiva ou disse alguma coisa, você não se arrepende? Você não se arrepende de ter dito algo que doeu não só em você, mas como para a pessoa que você disse. Vou dar 3 dicas para saberem como controlar a raiva ou explosões de raiva. 1. Cheire a flor e assopre a vela. Isso significa mantenha calma e respire fundo. 2. Peça perdão. Quantos casos que você já viu que uma mulher e o marido, por exemplo, os dois brigaram, o marido saiu para o trabalho, aconteceu um acidente e infelizmente faleceu. A mulher que estava brigada com ele sentirá pelo resto de sua vida um remorso. Você gostaria de sentir isso? 3. Cuide com o que você fala. O que você fala pode machucar profundamente alguém. Uma amiga me disse uma vez que ela se arrependeu profundamente até mesmo de ter gritado com a própria mãe, pois levou um grande tapa na boca. Mas e se o que você disser matar alguém? Então cuide, por favor, com tudo o que você fala. Eu baseio a minha vida em um provérbio. Provérbio 29:11. O tolo dá razão à sua ira, mas o sábio a domina. Obrigada pela atenção de todos. Por favor. Presidente, peço uma parte. É para mim, é solicitado. Sim, eu pedi. Então, um tema muito importante, por favor. Um tema muito importante para a sociedade nos dias de hoje, uma sociedade cada vez mais impaciente, mais explosiva, fala geralmente tudo que vem na cabeça e é muito difícil, às vezes, para nós como humanos pedirmos perdão, admitirmos até que estamos errados. Então, parabéns também pelo tema.
e que possamos cada vez nos controlar mais, praticar também esse autogoverno. E, acima de tudo, quando errarmos, porque sabemos que vamos errar com as pessoas, saber pedir perdão e não gerar essa amargura nos corações. Obrigado. Obrigada, Samuel, pelas suas palavras e faço delas as minhas. Com a palavra, a vereadora Mirim Alana de Meloguen, da Escola Básica Municipal, professora Adelaide Stark, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, Matheus Novaski, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. A conclusão da Gallup, uma empresa global de análise e consultoria feita em 144 nações, reforça a ideia de que, quanto mais religiosos são os habitantes de um país, mais pobre ele tende a ser. Sendo assim, nos deparamos com uma correlação. Algumas religiões, como a católica, representa 50% dos brasileiros, e a evangélica, 31%, pregam a seguinte ideia. Em geral, as religiões ajudam seus adeptos a lidar com a pobreza, explicam e justificam sua posição social, oferecem esperança, satisfação emocional e soluções mágicas para resolver problemas imediatos do cotidiano, comenta Ricardo Mariano, da PUC-RS. As religiões de salvação prometem ainda compensação para os sofrimentos e insuficiência desta vida no outro mundo. Aqueles que não alcançam felicidade em vida vão para o paraíso para obtê-la, desde que se arrependa e se perdoe por atos ruins. Pregando essa ideia, a população pensa, tudo bem, posso não ter dinheiro ou felicidade em vida, mas assim que morrer, Deus me recompensará. Seguindo tal raciocínio, temos o ditado popular, dinheiro não traz felicidade. Realmente não a traz. Porém, é inegável que ele facilita muito o encontro dela. E mesmo que encontrem felicidade ainda no céu, por que não se esforçar para ser realizado na terra? Em alguns lugares, a religiosidade desestimula a educação e impede a adoção de pensamentos científicos, como em alguns países islâmicos. Isso é tudo. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Guilherme Fernandes Dobanais, da Escola Básica Municipal Bilíngue, e professor Fernando Osterman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Lima, em seu nome cumprimento demais membros da mesa diretora, corregedores mirins, também falando pelas redes sociais e pelo canal TVL. Gostaria de cumprimentar em especial os ex-vereadores mirins que estão presentes aqui hoje. Hoje irei falar sobre melhorias que poderiam ser feitas na escola onde eu estudo. A informática na escola. A informática é uma ferramenta usada em várias escolas para fazer provas, pesquisas, atividades e textos e apresentações. É um ambiente que auxilia no desenvolvimento dos alunos. A maioria das escolas de Blumenau possuem uma sala de informática, porém, um grande problema é que a maioria não recebe a devida manutenção. Isso significa que muitas salas de informática não atendem os alunos, pois os equipamentos estão obsoletos. Por falta dessa fiscalização, muitas escolas deixam de aproveitar a informática para fazer trabalhos e pesquisas, e os alunos perdem muito com isso, pois muitos alunos que frequentam a rede municipal não possuem acesso à internet de qualidade ou até mesmo um computador. Assim, é um ambiente que auxilia esses estudantes desta forma. Peço encarecidamente que as salas de informática sejam lembradas e fiscalizadas para a melhor educação a todos. Muito obrigado pela atenção. Passo a palavra à presidente mirim Helena Pereira Lima para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Brian Novaski, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finardi Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente mirim da Câmara Mirim, Helena Pereira Lima. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins e os que nos prestigiam pelas comunicações. E também cumprimento especial meu colega e amigo
meu amigo e colega de classe, Daniel Costa Inkel, que fará aniversário nesta quarta-feira e que está nos assistindo. Hoje vim falar de um assunto que é considerado um crime: o trabalho infantil. Esse tema não é muito comum de ser comentado e é bem difícil encontrar alguém falando sobre. O trabalho infantil é considerado crime e tem que ser denunciado para a Polícia Civil local de sua região. E saibam que trabalho infantil é toda forma de trabalho realizada por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos, como regra geral. Quando realizado na condição de aprendiz, é permitido a partir dos 14. Se for um trabalho noturno, perigoso, insalubre ou atividades da lista TIP, piores formas de trabalho infantil, a proibição se estende aos 18 anos incompletos. Porém, não apenas os pais que obrigam os filhos a trabalhar, mas sim eles que querem ter um emprego para ter sua renda extra. Sendo assim, mesmo se os filhos querem ter um emprego, eles não podem até ter sua idade mínima alcançada. Eu vos digo, eu mesmo já quero trabalhar e queria faz tempo. Só que como jovem aprendiz tem muitas restrições e é difícil de encontrar uma empresa que acolha esta faixa etária. Por esses motivos, os adolescentes e jovens optam por trabalhar em um local para a faixa etária deles que é ilegal. Então, eu peço também às empresas e pequenos negócios que deem oportunidades para os jovens e adolescentes, pois a maioria está em busca de um emprego, mas não tem essas oportunidades. Hoje meu pronunciamento foi curto, pois queria apenas dar esse recado para as empresas e pequenos negócios. Obrigado pela atenção e tenha uma boa tarde. Devolvo a palavra ao vice-presidente mirim, Matheus Brain Novaski, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Emily Piaz dos Santos, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Meus cumprimentos à presidente Helena, à mesa diretora, aos demais presentes e que se acompanham pela TVL. Trago aqui hoje uma situação um tanto quanto complicada, que está ocorrendo no país desde os resultados da eleição. Sendo extremamente parcial, sei que impedir o direito de ir e vir é algo extremamente errado, e acho que todos aqui podem concordar. Mas silenciar as manifestações, silenciar a voz do povo, também não é a maneira correta. Todos temos o direito de nos expressarmos, mas que saibamos fazer da maneira correta, da maneira democrática. Compreendo a revolta, mas então que seja demonstrada de uma maneira pacífica. Me expliquem. Como queremos ser democráticos se quebrarmos leis, cometermos atos de violência? Como queremos ser justos se agimos como os malucos nas ruas? Repito, todos temos os direitos de nos expressarmos, mas que, por favor, façamos da maneira correta, da maneira pacífica. Policiais foram agredidos nas ruas por tentarem cumprir o seu trabalho, e muitos os culpam, humilham como se tivessem a culpa de tudo. Com esse discurso, não estou me impondo em nenhum partido, apenas conscientizo vocês com uma situação real. Apoio o direito de expressão, mas que seja feito da maneira correta. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Amanda Eduarda Ferreira, da Escola Cívico-Militar de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Helena Lima. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores mirins, público aqui presente, os que nos acompanham pelas redes sociais e, em especial, uma das minhas melhores amizades que conheci pela Câmara de Vereadores, a ex-vereadora mirim Emily da Silva. Também cumprimento a ex-presidente da Câmara Mirim, Laura Leite da Silva, e uma boa tarde a todos. A saúde mental também é coisa da sua cabeça. Embora algumas pessoas exageram ao dizer que querer é poder, tem muita verdade nessa frase. Um atleta, por exemplo, sabe que para bater o recorde que tanto quer, não é só de preparação física que precisa, mas também do cultivo da mente e dos pensamentos. Muitas coisas que fazemos, emoções que sentimos e até doenças que sofremos têm sua origem nos pensamentos. Qualquer pessoa pode controlar os pensamentos e dirigir sua vontade para obter uma reação, com exceção das reações automáticas ou das ações repetidas, por questões de hábito. Tirando isso,
todos somos donos de nossos pensamentos. Muitas pessoas sabem o que fazer quando se sentem com indisposição física, dor de cabeça ou dor de garganta. No entanto, poucos sabem o que fazer quando se sentem ansiosos, preocupados ou até mesmo irritados. Até porque quem nunca se sentiu esmagado por compromissos, incapaz de lidar com tantas coisas? Quem nunca teve vontade de jogar tudo pro alto e fugir para um lugar deserto? Os pensamentos pessimistas costumam surpreender as pessoas do modo automático e sem nenhuma lógica. Já o otimista deve ser uma constante, um estilo de atividade mental. Mas como identificar seus pensamentos negativos? Como saber se eles te levam a atitudes indesejáveis ou um estado de ânimo negativo? Para evitar esses pensamentos negativos e ruins, escolha um estilo de vida com princípios, responsabilidade, honestidade, justiça e respeito ao próximo. Pensamentos são apenas pensamentos. Eles só irão adiante se você der esse poder a eles. Se lembre que vocês controlam onde colocar suas energias. Então, aprenda a focar essa energia em coisas boas. Repare sua rotina também. Você costuma agradecer as coisas boas ou somente reclamar? Mude essa rotina de reclamação, de pensamentos ruins e foque nas coisas boas. As reclamações não vão te levar a lugar algum. Comece a agradecer. Algo do dia sempre que reclamar de alguma coisa. E sempre que o pensamento ruim aparecer, não dê o poder dele continuar. E lembre-se que você tem o poder de mandá-lo embora. Nós não podemos somente concentrar a negatividade da guerra, mas também devemos nos concentrar na positividade da paz. Com a palavra, o vereador mirim Samuel Henrique Batista, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente Matheus, a mesa diretora, as ex-vereadoras mirim, Emily, e ex-presidente mirim, Laura Leite, obrigado. Os vereadores mirins, as lideranças aqui presentes, os que nos acompanham nas mídias da TVL, a todos que nos assistem, uma ótima tarde. Hoje venho falar, pelo meu discurso, sobre o projeto de lei que inclui no sistema da Câmara Mirim de Blumenau, que foi ali apresentado anteriormente, que logo após vai ser votado aqui em sessão. O projeto propôs a criação de um espaço lúdico na educação infantil e ensino fundamental. Para a maioria dos grupos sociais, a brincadeira é consagrada como atividade essencial ao desenvolvimento infantil. Historicamente, ela, como lúdico, sempre esteve presente na educação infantil. Com o advento de pesquisas sobre o desenvolvimento humano, observou-se que o ato de brincar conquistou mais espaço tanto no âmbito familiar quanto no educacional. No referencial curricular nacional para a educação infantil do ano de 1998, a brincadeira está colocada como um dos principais fundamentos, defendida como um direito, uma forma particular de expressão, pensamento e interação de comunicação entre as crianças. Assim, a brincadeira é cada vez mais entendida como atividade que, além de promover o desenvolvimento global das crianças, incentiva a interação entre os pares, a resolução construtiva de conflitos, a formação de um cidadão crítico e reflexivo. As atividades lúdicas para a criança significam observar em suas brincadeiras forma como lidam com seus sentimentos, a maneira que aprendem a esperar a sua vez de partilhar os brinquedos e, através da brincadeira, que a criança desenvolve seu senso de companheirismo, procurando entender regras e conseguir uma participação satisfatória em jogos de interação. O lúdico proporciona alegria nos espaços em que se faz presente, ao mesmo tempo que se possibilita a esperança de liberdade a todo o mundo, sugerindo também
porque há outras possibilidades para a vida humana. A brincadeira favorece a autoestima das crianças, auxiliando a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa, contribuindo para todo o seu processo de criação. E, além disso, porque eu escolhi os espaços lúdicos para serem implementados nas creches, nas escolas, porque a forma da ludicidade, de se trazer a brincadeira normal, do cotidiano da criança, para uma coisa muito mais complexa, onde podemos estudar o comportamento da criança, podemos ver a forma como que ela vai lidar com os problemas da vida, é uma questão até mesmo de saúde. Porque muitos dos problemas ou traumas da criança são demonstrados enquanto ela brinca, enquanto ela se diverte. Então, é uma forma muito interessante, vereador Matheus, de descobrirmos os problemas das crianças para lidar disso de uma maneira melhor. E essa forma que foi apresentada no projeto de lei é na minha opinião, melhor forma de ser implantado isso e de trazer mais benefícios para as crianças do nosso município, tanto na rede particular, como na rede estadual, municipal, nas creches, CIs. Então, isso é uma coisa muito importante e por isso até mesmo que eu trouxe no discurso de hoje. Agradeço ao tempo de vocês e muito obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Johan Souza Clay, da Escola de Educação Básica Pedro II, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente em exercício da Câmara Mirim, Matheus Novaski. Cumprimento também a presidente Helena Pereira Lima e, em seus nomes, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e que nos prestigia pelas plataformas digitais e TVL Blumenau. Desde que a história do mundo começou a ser traçada, o povo negro é visto como inferior, sendo arrancado de sua terra, escravizado e sofrendo as piores crueldades possíveis, para só depois de praticamente 3 séculos serem libertos. Bom, isso é o que nos é contado nas aulas de história de uma forma bem mastigada e resumida. Mas o que não foi te contado sobre como o povo negro sofreu? Bom, calma um pouquinho, peraí. Bom, você provavelmente já deve ter ouvido durante as aulas de história sobre como os negros eram sequestrados do seu local de nascença e trazidos para o Brasil na época da escravidão, em navios negreiros, é claro. Mas a maior parte deles acabava morrendo antes mesmo de chegar ao Brasil, tanto pela péssima condição em que eles eram expostos, tanto quanto a depressão que eles sentiam por estarem longe de suas terras, que na época era chamada de banzo. Mas você acha que os colonizadores portugueses, levavam os corpos para serem enterrados? Obviamente que não. Eles jogavam os corpos ao mar. Só para efeitos de comparação, foram tantos negros mortos jogados ao mar que, depois de algum tempo, os tubarões seguiam os navios desde a costa para se alimentar dos corpos jogados no mar. Agora, pensa comigo. Quantos negros foram jogados ao mar para os tubarões entenderem os navios como fonte de alimento? Mas aí você deve pensar, mesmo que depois de muito tempo eles tenham sido libertos, eles foram libertos, então está tudo certo, né? Será mesmo? Em registros históricos, nos é mostrado que os negros não tiveram nenhum tipo de auxílio na monarquia da época. Então, me pergunto, como é que os ex-escravizados conseguiram se estabelecer, já que eles não sabiam ler, não sabiam escrever e muito menos não tinham como voltar para onde vieram? Avançando um pouco no tempo, vemos que precisamos travar incontáveis batalhas para conquistarmos coisas ridiculamente básicas, como o direito de falar, o direito de ter sua opinião levada em consideração, de poder entrar em qualquer lugar e que sinta vontade sem ser preso, por não poder estar onde estava. E ainda assim, existia discriminação, ódio, preconceito ao povo e à cultura negra. Pessoas sendo humilhadas e ridicularizadas em seus ambientes de trabalho, faculdades e até escolas. O racismo está tão enraizado em nós seres humanos que até nossas crianças, desde cedo, são preconceituosas. Palavras que usamos no nosso dia a dia, que são racistas e trazidas diretamente da época colonial,
a coisa tá preta, feito nas coxas, meia tigela. Eu poderia ficar aqui facilmente umas boas horas falando sobre essas palavras, que fazem basicamente piada do que o povo negro sofreu, do que o meu povo sofreu. Eu tenho que admitir, as coisas estão melhores sim. Se não estivessem, definitivamente eu não estava aqui hoje, com as mãos sobre essa tribuna. Mas que devemos melhorar, com certeza temos. Eu sei que vão ter pessoas para falar, isso é frescura, isso é falta do que fazer, porque eu já ouvi. Vocês acham que eu nunca sofri racismo na vida? Acham que eu nunca tive que ouvir frases como tinha que ser preto, olha o negão, e pior, parecer que gostou da piadinha, porque se você levantar a voz que seja, o abençoado vai vir com o papo que era só uma brincadeira, ou foi mal, eu não sabia que isso ia te ofender. Eu só consigo pensar numa coisa quando isso acontece. E se fosse diferente? Se tudo fosse invertido? Se a África simplesmente tivesse decidido sair colonizando meio mundo, e depois de muito tempo resolvesse simplesmente desescravizar os europeus, e depois de 200 e poucos anos vem alguém e fala, tinha que ser branco, ou tinha que ser amarelo, como essa pessoa reagiria? Será que ela ia simplesmente rir da piada e vida que segue? Ou ela ia se sentir ofendida, irritada, envergonhada, ou qualquer coisa que fosse? Eu sei que eu sou negro, eu não poderia ter mais orgulho da cor que eu carrego, da cultura que eu carrego, da ancestralidade que eu corro em minhas veias. Mas vamos combinar uma coisa? Ninguém ia gostar de ser alvo de piada por algo que é. Há pessoas morrendo por serem negras. E não precise ir muito longe para procurar, não. Aqui no Brasil mesmo, em 2021, só em ações policiais, 5 pessoas negras eram mortas por dia. Segundo pesquisas, negros têm um dobro de chance de serem mortos por uma arma do que uma pessoa branca ou amarela. E também, em crimes violentos intencionais, 78% das vítimas eram negras. Mas eu te pergunto, você já ouviu algum negro ou alguma negra falar que tem vergonha da cor que tem? Já ouviu algum negro ou uma negra falar que gostaria de ter nascido de outra cor? Muito pelo contrário, temos orgulho de ser quem somos, de levar o nosso sangue, os ancestrais que lutaram pela liberdade. Na comunidade negra, dizemos que o único fardo é sabe o quê? Fazer história. Não importa o que passamos e nem o que vamos passar, vamos sempre continuar lutando. Está no sangue. Finalizo o meu discurso com uma frase de Maya Angelou. Você pode me disparar com suas palavras, pode me cortar com seus olhos, pode me matar com seu ódio, mas ainda assim, como ar, eu me levantarei. Obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador mirim Yuri Mendes Cobos Balint, da Escola de Educação Básica Outra Creek, que dispõe de 5 minutos. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente que hoje está presidindo essa sessão, Matheus Novaski. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente Helena Pereira Lima, a ex-vereadora mirim, Emily, e a ex-presidente mirim também, Laura. Ao cumprimentá-los, gostaria de cumprimentar também o restante da mesa diretora, os vereadores mirins aqui presentes, e a presença do público, tanto aqui no plenário e pelas vias online. Antes de vir aqui pronunciar o que eu ia falar, gostaria de enaltecer o que o Johan falou, que, cara, com tantas palavras bonitas, eu senti a força que você e seu povo carrega, e saiba que vocês têm meu apoio, porque esse negócio de preconceito, não só racismo, qualquer tipo de preconceito, porque nenhum preconceito, a homofobia, a xenofobia, o racismo, é só uma brincadeira. Imagina, tu chega em uma criança e começa a ensinar isso para ela, o monstro que ela vai se tornar quando crescer. Eu falo isso também porque
Eu já acompanhei situações de racismo, não comigo, mas com a minha irmã. A minha meia-irmã, ela tem uma cor mais escura e ela diversas vezes já sofreu racismo na escola, onde crianças de 4, 5 anos chegavam nela e falavam: ô neguinha, ô pretinha. Imagina só, gente, desde cedo as crianças já falando isso. Penso quão bravo eu fiquei com isso, de saber que existe esse mal, essa raiz, tá desde a nascença. É uma coisa cultural assim que a gente tem que cortar de uma vez. Mas, enfim, não tem nem o que complementar, porque o que o Johan falou já foi extremamente gratificante. Eu me senti orgulhoso só por estar aqui ouvindo isso. Mas o que eu vim de verdade falar é aproveitar a vida. E isso se inclui em várias coisas. Aproveitar a sua família, aproveitar os seus amigos, aproveitar a escola, professores, enfim, aproveitar de tudo. Eu sofri uma tragédia recentemente que me fez acordar para a vida. Recentemente, eu perdi um amigo querido, um colega de sala, que por muitos dias foi difícil ir para a escola, olhar para o lado, ver o lugar dele vazio. Um cara que simplesmente levantava no meio da aula, ia conversar com a gente, o professor falava: pô, Gabriel, vai sentar. Fala: pô, professor, já vou, cara. Pensa como foi difícil passar por isso, e ainda é. Mas hoje eu não vejo como uma dor, porque um dos motivos que me ajudou foi não ver o caixão fechando, não ver a cerimônia de encerramento de tudo. Pois se eu visse o caixão fechando, as memórias que eu teria dele seriam dele morto. Mas hoje eu posso sorrir e rir de lembrar que um dia eu pude jogar vôlei com ele e ele ainda ficar bravo comigo porque eu errei. E o que eu espero trazer é que não espere que as pessoas vivam muito, não espere que você irá viver muito, pois um garoto de 15 anos, com uma vida inteira pela frente, morreu com uma coisa que geralmente pessoas mais velhas têm, com um infarto. Quando que a gente pensaria isso? Agora uma pessoa que já está no leito de UTI, em uma maca médica, a gente já se prepara para o que vier. Mas uma coisa que eu carrego e que eu agradeço muito por ter aproveitado o máximo com ele, mesmo que foram 2 anos só, que se não fosse por ele, se não fosse pelo apoio que ele deu, diversas outras coisas, eu não estaria aqui e muito menos estaria me tornando essa pessoa, porque no pouco tempo que eu conheci ele, ele já mudou minha vida. E como uma última citação é para vocês aproveitarem cada momento. Seja momento bobo, vamos supor vocês estão brincando de boneca com a sua irmã ou de carrinho com o seu irmão. Aproveite, porque um dia você, vamos supor, pode viajar para outro país e nunca mais ver ele, ou só depois de anos poder ver. E, Gabriel, essa é para ti. Uma coisa que eu carrego comigo, que eu nunca vou me esquecer, eram os bons momentos que eu vivi com você. Esse discurso em homenagem para ele, e obrigado por tudo, Gabriel. Você foi uma pessoa incrível e eu te carrego comigo como irmão. Com a palavra, a vereadora Mirim Helena Pereira Lima, da Escola Básica Municipal, os professores ficaram berrão, que dispõe de 5 minutos.
Gostaria de cumprimentar o vice-presidente mirim, Matheus Bryan, e, em seu nome, cumprimento os demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, demais autoridades, o público aqui presente e os telespectadores da TVL Blumenau e das redes sociais. E, em especial, a ex-presidente mirim da legislatura 2020-2021, Lara Leite da Silva, e a ex-vereadora mirim, Emily da Silva. A todos uma boa tarde. O romance da vivacidade. A maioria das histórias de amor são sobre pessoas que se apaixonam umas pelas outras. Mas e o restante de nós? E as nossas histórias? Nós que nos apaixonamos por nós mesmos. Que estamos sempre ouvindo uma música para romantizar nosso tempo sozinho. Que ler um livro é muito mais do que passar o tempo. Que fazer biscoitos de Natal não é bobagem. Que sempre que assistimos um filme, entramos demais na vida dos personagens. Que amamos assistir pessoas conquistando seus sonhos para nos inspirar. Que estar escrevendo esse texto é muito mais do que um conjunto de palavras. Nós merecemos ter histórias também, não é? Não somos vítimas de uma relação de mão única. A maldição dos apaixonados, os não amados, os que caminham feridos, certo? Nós também temos um passado, um presente e um futuro. Nós somos dignos de sentir. Pensem comigo. Ter uma história própria, diferente das outras 7,837 bilhões que existem só na Terra. Saber como és único diante de tantas outras realidades. Ter certeza de que aqueles rumores não são verdade, pois tu és quem os viveu. Ter um olhar único, diferente de todos os outros. Não lhe parece fantástico? Cada um está aqui vivendo uma história diferente. Cada um tem o seu desenvolvimento em particular. Isso já não lhes parece único? O que eu quero dizer é que você não precisa de outras pessoas para amar. Ame a você mesmo primeiro. Não adianta fugir apenas porque se machucou no passado. Você merece seu próprio amor. Você merece escrever sua própria história e merece aprender com cada erro que acontece. Além do mais, toda história precisa de um clímax para ficar impactante. Você é muito mais do que um amor que não deu certo. Você é muito mais do que um eu te amo mentiroso. Você é muito mais do que qualquer coisa que possa imaginar, além de você mesma. Assim, agora em diante, quero ver-te sorrir quando te olhas no espelho, mesmo que não estejas feliz. Quero que vás ao teu quarto, apague as luzes, coloques a tua música favorita e dances até caíres no chão de cansaço. Quero que olhes para as janelas todas as manhãs, sintas o ar fresco e agradeças por estar vivo ou viva mais um dia nesta linda vida que tens. Quero que no final deste capítulo feches o livro e digas: uau, uau, que bem escrita foi essa obra. Olhe lá fora, veja como o céu está lindo, cheio de cores e estrelas. Já viu a lua hoje? Não está linda? Aquele cheiro que você sente quando entra na cozinha no horário do almoço, não é bom? Aquele abraço que você recebeu do seu amigo hoje, não foi especial? São tantos motivos para simplesmente agradecer pela vida que tens. E sim, eu sei que são muitos problemas complicados para lidar, mas se você parar no final da frase, olhar para suas palavras e letras e saber admirar como ela está bem conjugada, é o bastante para saber aproveitar uma linguagem tão linda. A tua história é tua, e apenas tua, de mais ninguém. Então trate de tratá-la como um tesouro, pois ela é. Nada mais havendo de tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo os presentes e convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim, a realizar-se no dia 28 de novembro, às 8 horas, na Casa Legislativa. A todos, uma boa tarde.